Bom, boa tarde a todos mais uma vez. É sempre uma alegria muito grande, né, estarmos aqui. Divulgando a doutrina espírita e estudando, né, com os nossos amigos e companheiros de caminhada. Então, do livro Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco de Assis, item 39, Raquel. Francisco Xavier. O que eu falei? Francisco de Assis. Francisco está sempre ao meu lado, foi por isso. Só troquei o sobrenome. Obrigado. Não, mas é verdade. Boa tarde. Boa tarde, Fátima. Boa tarde. Item Boa tarde. 39, capítulo Entra e Coopera, de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Está em Atos do Apóstolo, capítulo 9, versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. Se o mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir palavras diretas, inovidáveis, inesquecíveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. Todos nós somos inspirados. O mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a tarefa de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto aos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios, o que fariam nas esferas mais altas, se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na Terra, porquanto, do trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. E assim, Jesus, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos em torno do seu nome, embevecido com essas palavras do benfeitor Emmanuel. Vamos jogar mais uma tarde, Senhor, que esteja conosco neste início de semana, nos inspirando, permitindo que as nossas mentes, nossos corações se abram para os ensinamentos superiores, que nós, Senhor, estejamos fortalecidos para continuar nessa grande jornada e nesta grande caminhada de estarmos existindo neste momento na Terra. Possamos então, Senhor, sermos uma pequena luz que ilumina as mentes, os corações dos nossos companheiros de jornada. E rogamos, Senhor, mais uma vez, permaneça conosco. Que assim seja, graças a Deus.
Bom, gente, Ô, Luciano, o texto que fala de política é exatamente um anterior. Você leu o 39, é o 38 que fala, pregações. pregações, é isso mesmo. Eu marquei e na hora que eu fui abrir, a marcação caiu e o... Bom, Um antes, você leu exatamente o texto depois. mas olha como é que as coisas são interessantes, né? Como nós somos influenciados. O tom do estudo da tarde de hoje vai ser justamente sobre essa fala de Emmanuel, acerca da busca das coisas espirituais e desse rompimento consciente e muito amorável conosco mesmos, com o nosso próprio passado. Tem a ver. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos compartilhar aqui a tela. Espero que não dê nenhum probleminha. Josi está aí antenada, substituindo Tati. Tomara que corra tudo bem. Isso. Meu computador está um pouquinho lento. Ok, vamos lá. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 10, adestramento ou exercício mediúnico. Adestramento é o mesmo que educação, né? Orientação. No último estudo, melhor dizendo, o Marco Celiano falou sobre o capítulo 9, já está disponível na internet para quem quiser assistir. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Todo o capítulo, um capítulo curto, mas com alguns vieses, e com uma presença que aceitou o nosso convite de estar essa tarde conosco, compartilhando o estudo. Nós temos certeza que todos vão gostar do nosso visitante. Então, vamos lá. No capítulo 10, Adestramento Mediúnico, Miramês nos diz o seguinte: a mediunidade é uma flor na árvore humana, configurando-se um dom depositado por Deus nos segredos da vida, que por ora ainda não nos foram revelados por conta do nosso gradiente moral, digamos assim, né? Do nosso alcance moral. Mas algumas informações já estão sendo permitidas chegarem até nós, e graças a Deus e a Jesus naturalmente, nós estamos tendo a oportunidade de acessarmos um pouquinho mais desses segredos da vida. A flor na árvore é também um dom, avisando e mostrando as belezas que o Senhor guarda nos reinos da natureza. A flor, portanto, é portadora de perfume, que é uma essência da vida em movimento, que nós também fazemos parte desse processo da própria natureza. Só que aqui Miramês faz uma comparação, um paralelo entre a flor, que é a expressão máxima de todo e qualquer vegetal, e que naturalmente produz e esparge perfume, e essa flor que é a mediunidade, que alguns de nós a trazem de uma forma mais evidente e outros um pouco menos proeminente, mas de qualquer forma não perde o perfume e também não perde a beleza. Somos nós. Entretanto, podemos usar as fragrâncias mais próprias para o desequilíbrio, dentro de uma perturbação a que os instintos possam chegar. E por que nós sublinhamos? Colocamos ao lado quantos médios faliram? Por conta do orgulho, por conta da vaidade, por conta da soberba, por conta da falta de conhecimento, por conta de não terem sido médios atuantes na seara de Jesus. E a mediunidade, ela só é eficaz e alcança um número muito maior de pessoas se ela for colocada a serviço de Jesus, como nós sabemos. A faculdade mediúnica desabrocha como a flor da esperança, a nos alegrar, porque em si ela nos mostra que ninguém morre, ou seja, aquele médium, todos os médiuns que têm contatos com o plano espiritual, sabem perfeitamente, né, nós trazemos o Chico Xavier, a comunicabilidade entre os planos, entre os dois planos da vida. A mediunidade, no entanto, quando não é orientada para os caminhos do bom senso, pode turvar a vida, trazendo uma série de consequências não positivas, e aí, como logo após Miramês continua, instrumento de perturbação no geral, tanto na esfera física, proporcionando patologias que não deveriam eclodir naquele corpo, mas por falta do uso da mediunidade,
acaba reverberando no corpo somático, sem contar também as questões de ordem espiritual, né? Eis porque devemos falar do adestramento, ou seja, do exercício mediúnico necessário para o proveito das qualidades espirituais que todos temos. Qualidades espirituais que todos temos. É inerente ao ser humano essas qualidades. Todos nós aportamos por conquista do passado, mérito do presente e por um acréscimo de misericórdia que Deus nos concede para que nós expandamos essa luz interior que traz em nós, vibrando no coração da alma. Ele mesmo fala, vibrando no coração do corpo físico. Ele é bem claro. Vibrando no coração da alma. Deu um probleminha aqui. Não sei o que aconteceu. Bom, vamos voltar. Vamos descompartilhar a tela mais uma vez. Desculpem. Vamos lá ver se consegue. Ok. Isso. Se podemos dizer que a mediunidade é flor do espírito, vocês estão me ouvindo? Valeu, Zé. Sim, tá bem. Obrigado, Josi. Obrigado, gente. Se podemos dizer que a mediunidade é a flor do espírito, podemos também afirmar que o Brasil, olha que informação interessante que Miramês nos traz, que o Brasil, ele não cita outros países, ele não cita um outro país, ele cita Brasil, é um jardim florido capaz de perfumar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Então, nós temos aí Chico Xavier, que não é o Chico de Assis, né, Raquel? Nós temos Divaldo Franco e outros autores, outros médios, melhor dizendo, que atuam mediunicamente com autores espirituais e que nos oportunizam não só a nós brasileiros. José Sandra está querendo entrar. A nós brasileiros, obrigado. Coloquei. Isso, obrigado. Como também ao resto do mundo, com as obras espíritas traduzidas para vários idiomas. E aí, por conta dessa fala do Miramês acerca dessa mediunidade, né, muito expandida e muito qualitativa aqui no Brasil, nós trouxemos uma informação. Agora você vai ter que passar. Só um instantinho, gente. Isso. Aí nós trouxemos, para alguns que ainda não conhecem, o Marco Zero da unificação do movimento espírita, que é chamado Pacto Áureo, que aconteceu no dia 5 de outubro de 1949, marcando o advento do Pacto Áureo, concretizando, então, a unificação do movimento espírita no país. Por quê? Naquela época, até 1949, a doutrina estava um tanto polarizada, não em termos de diferenças ideológicas, lógico, nem tampouco morais, mas é por conta de que não havia um fio condutor que alinhavasse ou trouxesse uma normatização de todos os comportamentos frente às casas espíritas, às federativas, não só a nacional, como também os conselhos regionais que hoje nós temos. Então, todos nós somos adesos aos nossos conselhos regionais, cada um em seu estado. Camila está em Minas, tem o Conselho Regional do Espiritismo do Estado de Minas Gerais. Aqui no Rio de Janeiro é o CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E esses conselhos, eles são fruto de tudo aquilo que foi discutido em 1949. Né? Em nível nacional, voltando ao texto, em torno do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, que era um desejo, era um ideal de união entre todos os brasileiros. E nós temos todos esses arautos, né, que nos propiciaram a coesão de todos esses pensares e anseios acerca da doutrina. E em 1949, estão todos reunidos: Antônio Vantuil, Arthur Luiz Vasconcelos, Badia Elias Cury, Carlos Jordão da Silva, Carlos Lomba, Felisberto Amaral Peixoto, Francisco Raitani, Francisco Spinelli, Jordanilo Ramos, João Guignone, João Oliveira, Leopoldo Machado, nosso querido Leopoldo Machado de Nova Iguaçu, Marcílio Cardoso de Oliveira, Noraldino de Melo Castro, Oswaldo Melo, Pedro Camargo,
Roberto Michelena, ou Michelena, Francisco Virgílio da Rocha Garcia e Silvio Brito Soares. Agradecemos a todos esses nossos companheiros que nos antecederam à Jornada Terrena e que, sobretudo, formularam e normatizaram o Pacto Áureo em 1949. E aí nós trouxemos, todos nós conhecemos essa obra, ou quem ainda não conhece, sugerimos que a leia, tem disponível em PDF, né, onde o espírito Humberto de Campos, ou mais conhecido como o Irmão X, através da psicografia de Chico Xavier, nos traz essa obra importantíssima acerca da relevância do Brasil para o desenvolvimento e a disseminação do conhecimento espírita para o mundo. Então, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é uma obra singular que todos nós deveríamos ler, naturalmente. Nós trouxemos também uma outra autora, dessa vez encarnada, chamada Daniela Hirsch. Ela elenca 12 grandes médiuns brasileiros, naturalmente existem mais. E ela nos diz o seguinte: conheça a história de personalidades que viveram com a missão de fazer o bem e de divulgar a doutrina espírita, através de um mosaico com pessoas incríveis, com distintas capacidades mediúnicas e que merecem ser reconhecidas. Seus legados extrapolam os centros espíritas, deixando grandes contribuições sociais e culturais para os interessados em desenvolver a espiritualidade. Daniela não é espírita, mas olha o carinho e esse olhar com que ela teve em compilar esses 12 grandes médiuns, que são Adelaide Câmara, mais conhecida como Irmã Celeste, que é uma das dirigentes espirituais do Encontro Estadual da Família Espírita, que acontece em todo o Rio de Janeiro durante o Carnaval. Antônio Gonçalves da Silva, conhecido por nós, né, carinhosamente por Batuíra. Nosso queridíssimo Eurípides Barçanufo, o Cândido Francisco Xavier, Chico Xavier, que não é o de Assis, mas também que poderia ser, né, dado uma situação aí que a gente desconhece, não sabemos, mas também não nos importa. Francisco Leite Bittencourt Sampaio, outro grande arauto do espiritismo no país. Frederico Pereira da Silva Júnior, Inácio Bittencourt, mais outro grande nome. João Nunes Maia também, por que não? José Pedro de Freitas, nosso conhecido José Rigó, Espartaco Guilhardi, Dona Ivone do Amaral Pereira, que todos nós conhecemos, né, por obras de uma grande relevância, sobretudo para aqueles que tiveram, né, lamentavelmente, em suas famílias, a perda de um ente querido por ter antecipado, abreviado a sua existência na matéria. Ela nos traz, quem ainda não conhece a obra, leia, porque vale muito a pena. É forte, mas é esclarecedora. E Zilda Gama, como todos nós conhecemos, são os 12 médiuns brasileiros trazidos por Daniela. Mas a gente também não pode ser injusto em não mencionar Divaldo Franco, Raul Teixeira, entre outros que são grandes divulgadores e internacionais do espiritismo no mundo afora. Seguindo, voltando novamente ao nosso texto de Miramês, ele nos diz o seguinte: a responsabilidade de cada um e de todos. É por isso que a gente fala recorrentes vezes. Quando estuda a mediunidade, é para nós aprendermos a lidar com as nossas potencialidades mediúnicas da alma. Mas o espiritismo, por seu cunho moral, filosófico e científico, ele contempla todo e qualquer ser humano que se interesse pelo aspecto espiritual da vida. Por isso que ele fala, a responsabilidade de cada um e de todos em conjunto é muito grande, para que se restabeleça na Terra a maior glória de todos os tempos, que é a glória da caridade e do amor, prerrogativas, grandes prerrogativas espirituais, que serão lugar comum no planeta de regeneração. Graças a Deus. Estão encarnados e continuam a reencarnar centenas de espíritos com a missão da mediunidade de maior evidência. Ou seja, mediunidade ostensiva. Não será mais a mediunidade de resgate, amigos. É mediunidade ostensiva, vamos colocar quase no terreno do mediunato, melhor dizendo. Ou seja, como nós sabemos que daqui a poucas décadas
Toda a mediunidade será consolidada através de uma parceria consciente estabelecida entre médiuns e espíritos, onde todos nós, não médios ostensivos, através da intuição, da inspiração, colheremos informações, mensagens, orientações, conselhos dos amigos espirituais, porque a nossa mediunidade está sendo expandida paulatinamente para que toda a humanidade entre na nova era com esse grande presente que Deus nos concede, que é a comunicação entre dois planos da vida. A vida com V menor, que é a nossa existência terrena, e a vida com V maior, naturalmente, que é a existência no plano espiritual. Para reviver as mesmas lições do Cristo. Imaginem só. A humanidade, claro que não é na sua totalidade, mas grande parte da humanidade, a partir de algumas poucas décadas para frente, já está experienciando e praticando essas lições noticiadas por Jesus. Daí nós falamos, a mediunidade, ela só é louvável e impulsiona o homem em direção da luz, potencializando sua luz interior, quando ela é colocada aos serviços de Jesus. Assim como todo trabalho digno tem obstrução no começo, e aqui não fica só também no terreno da mediunidade. Luciano, eu me interesso pela doutrina, eu gostaria de estudar, mas eu não tenho tempo, eu não conheço ninguém, você conhece alguém? Não é assim que acontece com a gente? Aí o que nós fazemos? Falta só nós pegarmos o amigo, o companheira pelas mãos e levarmos à casa espírita. Eu, particularmente, fiz isso algumas vezes. Não literalmente. Não, você vai sim, vai que eu vou estar lá. Sempre estava. E a pessoa chegava na casa espírita pela primeira vez com um sorriso assim, claro, aqueles olhinhos, né, que olhavam para tudo quanto era lado, que é natural, porque eu não conhecia, né? Mas a partir de algumas semanas para frente, começam a acontecer uma série de entraves, de questões, de bloqueios, de obstruções, impedindo que essa pessoa frequente a casa espírita. Se não tiver fé e força de vontade, desiste. No caso da mediunidade, com o nosso mestre divino, já teve e continua a ter muitos obstáculos. Não é, Dalton? Zé Luiz, Marco Celeno, que está aí também, e outros tantos que também atuam, né, dentro desse trabalho mais reservado da doutrina espírita, para que venha se firmar mais tarde em valorosas experiências, com a vitória já idealizada e firmada no tempo e no espaço pelo Cristo cósmico. Miramês não fala de Jesus Cristo, ele fala do Cristo cósmico. Cada sistema solar tem seu Cristo cósmico. Cada planeta tem seu Cristo. E já leva o prenome do nome, naturalmente, daquele, né? Quantos planetas têm os seus próprios Jesuses? Jesuses, né? Jesus. Não só. Né? E existem seres maiores que o próprio Jesus Cristo, com ascendência a ele, que poucos sabem disso, que também gerenciam uma gama de, talvez e provavelmente, de sistemas solares, até chegarmos a Deus. Que, na verdade, permeia todos esses seres, do mais alto galardão, do mais altíssimo gradiente, chegando até nós. Os dons mediúnicos ainda estão sendo experimentados, ou seja, os dons mediúnicos não estão consolidados, estão em exercício. Daí esses experimentos, com o ajustamento de sentimentos, refinação, sutilização, enobrecimento de sentimentos e qualidades para que a luz venha a abastecer de puro amor a terra e os homens, de forma que a caridade mais elevada seja um dever de cada criatura. Não fala de médium aqui, Miramês específico, cada criatura, cada ser humano, médium ostensivo ou não. E mais, que um dever, um prazer manifestado no coração de quem ama, meus amigos. Já foi colocado aqui, nós vamos repetir rapidamente. A satisfação, o prazer, o gozo espiritual que nós sentimos toda vez que nós ajudamos alguém é quase inenarrável. É verdade ou não é? Que nós percebemos que brota algo dentro de nós que nos faz crescer por dentro.
que nos faz elevar, que nos faz vibrar numa sintonia mais elevada, nos tirando momentaneamente dessas zonas de conflito que nós ainda vivemos na Terra. Então, o fazer o bem é legal, o fazer o bem faz bem, o fazer o bem eleva a alma, independente de sermos ou não médios ostensivos. Serve para toda criatura humana. Muito bem, voltamos. Os companheiros, perdão, que se reúnem nos serões evangélicos, e nós fazemos isso semanalmente em nossas casas, através do quê? Do Evangelho no lar. Procurando firmar as qualidades nobres para, em seguida, atraírem a nobreza espiritual sob a lei de causa e efeito, ação e reação, sintonia, afinidade com os espíritos. E com os nossos companheiros encarnados também. Não podem esquecer a vigilância constante em todos os momentos da vida, nem o orar e vigiar, lembrado por Jesus a todos os seus discípulos. Oremos e vigiemos. Oração não custa nada. Seguindo. A mente dos que seguem as qualificações da Boa Nova deve se ocupar com os pensamentos elevados. Novamente falando na importância da adstringência da nossa mente, que é gerador dos pensamentos. Primeiramente, depois vem o pensamento, que é produto da mente. Então, a mente que é a fonte de tudo isso. Quando nós nutrimos as nossas mentes com os pensamentos elevados, automaticamente nós pensamos de forma elevada. A ciência explica isso hoje em dia. Para que a boca sirva de instrumento de paz aos tribulados e de orientação luminosa aos que ainda permanecem nas trevas. É claro que nós não somos Jesus. Nós não nos arvoraríamos, porque tem gente que pensa assim, que nós temos que salvar toda a humanidade. Olha o ego gritando aí. Eu preciso salvar a humanidade. Eu sou o salvador da humanidade. Gente, vamos combinar. Tem pessoas que pensam assim, sim. Nós conhecemos, inclusive, mas a cada um segundo as suas obras. Ela deve falar com proveito, onde quer que seja, em qualquer lugar, novamente falando, na nossa vida de relação principalmente, ou naturalmente também nos nossos lares, sem esquecer da esperança, do incentivo do bem, estimulando o outro a promover o próprio bem em si mesmo, através desse incentivo que nós proporcionamos. Veja bem, espírita, cristão ou não, qualquer pessoa, aqui especificamente o médium, nesse caso, e do exercício da caridade, como um sol de vida que está dentro de nós e ele existe na espiritualidade. É só nos conectarmos, gente. Esse é só o exercício diário de autoconhecimento e de buscar sintonia com as esferas mais altas da vida, com V maiúsculo, para que nós consigamos aurir essa luz desse sol maior para dentro de nós mesmos. O médium não pode exercer suas faculdades sem o clima da harmonia, que a disciplina, olha, mano, para o Chico, disciplina, sobretudo no caráter da mediunidade. Se bem que também pode ser aplicada na nossa vida de modo geral. Imprime no seu caráter. No entanto, a ordem, com exagero, endurece sentimentos. Essa coisa de fundamentalizar, de aquartelar os trabalhadores de uma casa espírita, alija, engessa, obstrui os canais psíquicos desses próprios médios, impedindo-os de fluírem naturalmente dentro daquilo que é esperado pela casa espírita. Os dirigentes é que são, na verdade, responsáveis pelo engessamento ou por uma flexibilidade vigiada. Também, se deixar correr solto, a gente apronta, né? Vamos combinar. Mas é claro, sempre tendo em mente que a mediunidade ela deve ser colocada a serviço de Jesus. O policiamento, em demasia, tira a liberdade do vigiado, como nós acabamos de falar. E é comum observarmos médios em completo desleixo das suas faculdades, com as portas todas abertas e a casa em abandono, como também medianeiros fortes,
fechando sistematicamente as portas, negando a própria luz que os orienta. Ou seja, é como se nós tivéssemos um poste, à noite esse poste nos iluminando. Quando a gente nega essa própria luz, quando a gente se fecha, quando a gente abandona os nossos trabalhos na seara mediúnica, nós nos afastamos dessa luz. Ou seja, a luz permanece ali. Só que nós, por livre e espontânea vontade, pelo mau uso do livre-arbítrio, por uma consciência muito limitada, pelo ego, sobretudo, nos afastamos da luz do poste. Aí o que acontece? Tem toda sorte de vicissitudes, acarretando fundamentalmente, antes de mais nada, a saúde e, concomitantemente saúde, as abordagens da espiritualidade menor, infelizmente. Então, o que o Miramês nos esclarece? Que os extremos são perigosos em quaisquer circunstâncias da vida. Tudo que é feito com moderação é lícito e é moral. Seguindo. A exemplo do Cristo e com os seus seguidores verdadeiros, devemos buscar o povo se entendermos o sermão da montanha. Aqui é lógico, a gente percebe claramente, né, os nossos companheiros de outro segmento religioso, que eles vão batendo de porta em porta, levando a boa nova. Uma estrutura de conhecimento que eles construíram, que são orientadas a eles através de um líder religioso. E muitas das vezes, até de uma forma equivocada. O que não tira o mérito desses nossos companheiros que batem as nossas portas, levando a palavra de Jesus. Acolhemos-os, né? Acho que está certo o português. Porque pode ser que essa esteja sendo a primeira existência desses irmãos na seara de Jesus. Para refletir. E quando aqui Miramês fala sobre o Sermão da Montanha, e nós vamos, o nosso tempo está um pouco apertado, mas a gente vai dar uma corridinha, que nós trouxemos um convidado que nos falará por 10 minutos acerca do Sermão da Montanha. E para que isso aconteça, nós vamos fazer um exercício de mentalização. Nós vamos manter os nossos olhos abertos, porém nós vamos desdobrar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em uma viagem no tempo, no passado, há quase 2000 anos atrás, num monte próximo ao mar da Galileia. Então, vamos respirar fundos, vamos nos sentir próximos àqueles que estavam naquela assembleia, naquele momento, ouvindo do próprio Cristo o Sermão do Monte. E esperamos que não dê errado. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Que vos parece? Ele é culpado de morte. Morte. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão:
Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. As palavras de Jesus são verdadeiramente o alimento para as nossas almas e também para os espíritos que estão desencarnados. E aquecem de tal modo o coração, esse sol interior que Iranês nos traz, é justamente esse sentimento de amor que faz brotar, Jesus faz brotar nos nossos corações. Não há outro caminho. Ele próprio disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, aquele que segue suas palavras, e lembrando que Jesus nunca criou religião alguma, faz com que nós consigamos avançar moral / espiritualmente na nossa jornada terrena. E quando ele diz, lá no Pai Nosso, quando orares, entre no teu aposento e fecha a porta, ele diz, quando orares, entra no teu coração e fecha a porta, calando as vozes para o mundo material. É nesse momento em que nós expandimos o nosso ser e nos conectamos com as esferas mais altas da vida. Bom, vamos lá. E aí Jesus nos traz, agradecemos a Ele mais uma vez por estar entre nós, e pelo Sermão do Monte, ou então é o Sermão das Bem-aventuranças, né? Jesus promoveu inúmeros sermões, mas esse, o Sermão do Monte, ou das Bem-aventuranças, foi o primeiro que ele proferiu.
para os seguidores. E aqui nós temos à esquerda, na coluna da esquerda, as nossas ações, as ações humanas, as ações materiais, as nossas. E Jesus faz uma correlação entre as recompensas divinas. São as promessas dele. Os pobres de espírito terão o reino dos céus. Os que choram no plano espiritual serão consolados também no plano material, futuramente. Os brandos e pacíficos herderão a terra nas futuras reencarnações. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos, abastecidos e alimentados pelas verdades do plano espiritual. Os misericordiosos terão misericórdia, não só como recompensa divina no plano espiritual, mas também e sobretudo no plano material, quando reencarnarem. Os puros de coração verão a Deus, como nós sabemos, e herdarão a terra. Os pacificadores serão chamados no plano espiritual de filhos de Deus e futuramente também aqui na terra. Os perseguidos por amor à justiça, amor e justiça, terá o reino dos céus em suas consciências. Toda a coluna da direita fala não só das promessas de Jesus, mas sobretudo da justiça de Deus. Seguindo o nosso estudo, a mente dos que seguem as qualificações da Boa Nova deve se ocupar com pensamentos elevados. Mais uma vez falando acerca da elevação dos nossos pensamentos através do autoconhecimento e das nossas reflexões acerca das nossas atitudes e dos nossos pensares. Para que a boca sirva de instrumento de paz aos tribulados e orientação luminosa aos que ainda permanecem nas trevas. Ela deve falar com proveito, onde quer que seja, sem esquecer da esperança, do incentivo ao bem e do exercício da caridade como um sol de vida, nascendo e iluminando o interior de cada ser. O médium não pode exercer suas faculdades sem o clima da harmonia que a disciplina imprime no seu caráter. No entanto, a ordem, com exagero, endurece sentimentos. O policiamento em demasia... já lemos isso. Na verdade, desculpe, gente, aqui embaixo. Isso lá. Exemplo do Cristo é aquele slide anterior que eu cortei. E como seus verdadeiros seguidores, que todos nós somos, devemos buscar o povo se entendermos novamente. Sermão da Montanha. Ok, paramos aí. Jesus, então, iniciamos desse ponto, abriu as portas das escolas de iniciação, que até então eram herméticas, veladas a toda a humanidade. Só os eleitos, entre aspas, é que tinham acesso às verdades herméticas, entre aspas, das escolas iniciáticas. Até hoje existe ainda, mas isso aí é uma outra história. Que existiam em todo o mundo, com equilíbrio correspondente às necessidades humanas. Não deixou de limitar o que se deveria dizer às massas. Ou seja, Jesus falou tudo aquilo que naquele momento era permitido que lhe dissesse. Hoje, graças ao advento da terceira revelação, nós estamos há mais de século e meio acessando informações que até então eram tidas como herméticas. Que as escolas iniciáticas, colocamos também as religiões, ocultaram da humanidade. Não deixou de limitar o que se deveria dizer às massas, pedindo aos seus discípulos para não jogarem pérolas aos porcos. Aqui fica clara a questão de não tentar convencer ninguém daquilo que a pessoa não está com vontade de aprender. Muitas das vezes a gente sente até necessidade de ajudar alguém, mas a pessoa, não que ela esteja fechada em si na sua dor, mas são pessoas que são tão orgulhosas que mesmo sentindo dor, elas rejeitam, elas blindam qualquer tipo de ajuda ou auxílio ou de palavra ou até mesmo de uma ação em prol dela própria. Então o que a gente faz? Não atiremos pérolas aos porcos. É bem clara essa fala de Miramês. As virtudes celestiais brilham no meio dos extremos, conjugando o verbo divino e estendendo a misericórdia através do amor, presente até no ar que respiramos. Amigos, o amor está no ar que nós respiramos. Vamos sair da poética religiosa
e vamos introjectar essa realidade que sempre esteve presente, permeando todos nós. Nós esperamos também amor, que nos nutre, que nos eleva, que nos faz entrarmos em contato, sem sair do lugar, com os nossos guias, mentores e anjos da guarda, com os espíritos afins, aqueles que nos ajudam, que nos amparam, beneficiando tanto o corpo como a alma. A mediunidade é, pois, uma candeia, como nós vimos na passagem do mestre, que deve ser posta em cima da mesa no momento em que a claridade for útil. Não é 24 horas por dia, embora nós sejamos médios 24 horas por dia. É não jogar pérolas aos porcos. É não fazer da sua mediunidade o mercantilismo. Porque aí nós cairíamos. Porque seria a mediunidade sem Jesus. Para que não sejam desperdiçadas as bênçãos do céu. Ou seja, potencializar ao máximo qualquer ação no bem, e ainda que não esteja em processo mediúnico, porque os espíritos estão sempre no nosso entorno, expandir o nosso coração toda vez que nós formos estender a mão ou emprestar o nosso ombro amigo ou o nosso ouvido para um companheiro de caminhada. Se a natureza nos ensina lições de moderação, o espírito já brindado de brinde, né, de uma homenagem, né, até mesmo de uma conquista, né, pela inteligência, como primor dessa conquista que nós falamos, haverá de fazer o mesmo. Ensinamentos e que não faltam em todas as manifestações da vida. A vida é o livro aberto. Tenhamos olhos de lê-la. A mediunidade nos homens e nos espíritos desencarnados está se aprimorando cada vez mais. Que fique aqui para todos aqueles que ainda não acreditam que a mediunidade está sendo expandida em todo ser humano. Agora é Neuciano, agora é Miramês que está falando isso. A mediunidade nos homens e nos espíritos desencarnados está se aprimorando cada vez mais para que nós estabeleçamos contatos frequentes e conscientes e lúcidos com o plano espiritual. Não é a comunicabilidade entre os espíritos, entre os planos da vida, que vem nos descortinar o espiritismo? Está aí. O progresso é uma lei, pois outras leis estimulam também o progresso. E quem não deseja aceitar o próprio melhoramento, fica às margens do caminho, vai se auto-marginalizar, vai se auto-alijar desse grande momento, inclusive, que nós estamos atravessando hoje, até acordar para novas oportunidades que Deus assim permita a esses irmãos. As organizações espiritistas que não se ajustarem nas linhas educativas da doutrina dos espíritos, entendamos aqui, organizações espiritistas são as nossas, tá? E também algumas outras, naturalmente, que atuam, né, com a comunicabilidade entre os planos da vida, como nós sabemos, né? Companheiros nossos, pelos quais, particularmente, eu noto profundo respeito e carinho, porque estão em terreiros, mas que ajudam enormemente as pessoas, independente do recurso que eles utilizem, mas ajudam. E aonde ajuda, onde há caridade, Jesus está no meio. Irão perder o sentido de ser e deixarão escapar do seu organismo, do seu corpo doutrinário, a própria vida. Ou seja, a própria oportunidade de fazer-se evoluir e promover a evolução do outro. O médium é como um galho. Novamente aqui Miramês volta à poética da sua fala, né? Que pode dar muitas flores e propiciar a muitos o perfume da esperança e da saúde, que são a esperança e até mesmo a saúde de ordem predominantemente espiritual, porque reflete no corpo físico. No entanto, se ele se apartar do tronco, que é o evangelho educador, morre sem saber que já está morto. Aí é que nós falamos, né? Quantos zumbis nós vemos hoje aí, né, na atual conjuntura planetária, que estão vivendo por viver, sendo massas de manobras, manobras essas inclusive regimentadas, ou melhor, arquitetadas pelo plano espiritual inferior, que age sobre os governantes e que muitas das vezes tripudiam em cima da sua sociedade, dos seus cidadãos.
Enfim, vamos brincar um pouquinho, são aqueles chamados Walking Dead, né? Estão totalmente hipnotizados e adormecidos consciencialmente. Toda escola, por bem aparelhada que seja, quando se esquece do amor, passa a nada significar para a vida do estudante. Se não houver amor, como diz Paulo aos Coríntios, eu nada seria. Se não houver amor nessas escolas iniciáticas, entre aspas, ou nas casas espiritistas, serão como o símbolo que retira. Ou seja, nada farão de bem para aqueles que a frequentam, que as frequentam. Se tratas bem a quem te admira, estás apenas trocando cortesias. É verdade, a gente faz isso corriqueiramente. Mas se amas a quem te odeia, proporcionas ao ofensor meios para fazer o mesmo com relação a nós. E sais do dever para alcançar o plano da caridade. Ou seja, aqui nessa fala de Miramês, a caridade, ela, pelo que nós interpretamos, está acima do próprio dever. Porque a caridade, como nós sabemos, é o amor em movimento. E quando a gente ama, a gente não deve, a gente simplesmente ama. A gente simplesmente flui. A gente simplesmente ampara, ajuda e ama. Amor não é apenas uma palavrinha de 4 palavras. É uma energia que mantém todos os sistemas solares nas suas mais perfeitas órbitas e movimentos. É a mesma energia que está no interior de cada um de nós, dentro dos nossos corações. Aí ele fala uma pequena frase, uma pequena fala que não tem muito a ver, mas tudo bem, vamos lá. Estamos escrevendo este livro sem imposição alguma, ou seja, não tem ponto, ninguém impôs ao médium, nem tampouco ao espírito, né, a execução dessa obra literária. Porém, se te interessarem os conceitos nele expostos nesse livro, observa igualmente as outras lições, porque em cada uma delas, inclusive nas nossas próprias vidas, amigos, nas nossas próprias vidas, vamos observar o comportamento das pessoas. Vamos dar uma de... eu esqueci o nome agora, também não importa. Vamos apenas observar. Nos servem como páginas dos livros. As atitudes das pessoas, né? As ações dessas pessoas. Né? Nós estamos escrevendo a cada dia, no nosso próprio livro, a nossa história. A nossa história. E observe igualmente as outras lições, porque em cada uma delas há uma conversa diferente, que registra caminhos idênticos. Ou seja, todos nós, médiuns ostensivos, estamos, alguns já com as suas mediunidades, seus talentos mediúnicos adestrados, exercitados em franca execução, ou, desculpem até o barulho externo, não tem como fugir dele. Ou ainda em processo de exercício. A faculdade mediúnica, em harmonia com o universo, não é em harmonia com a casa espírita, não é em harmonia com o presidente da casa, não é em harmonia com o dirigente da casa, não é em harmonia apenas com o doutrinador, orientador, é harmonia com o universo, com um todo. A gente fala do gradiente, é esse limite máximo que muitas das vezes a gente consegue transcender, expandindo ainda mais o nosso grau de alcance, né, e nos conectando com o universo. O universo, então, nem se fala, né? É tudo de bom, vamos colocar assim, porque é perfeito, porque é belo, e a beleza é fruto de Deus, e a beleza eleva as nossas almas. Pode fazer grandes coisas e revelar tantas outras para a felicidade dos que anseiam a paz. Para a felicidade dos que anseiam a paz. Todos juntos constituímos uma força maior e quando nos reunimos com Jesus, como lá no Sermão da Montanha, nunca somos vencidos. Porque vencemos a nós mesmos, ou porque nós nos vencemos. Nós combatemos em nós o bom combate. Nós transformamos o homem velho, que não se amassa e joga no lixo, que somos nós ainda, que ainda reverbera no presente, né? Através do processo chamado atavismo, os ecos do passado reverberam o nosso presente. As nossas arestas atuais não foram construídas agora, é do nosso passado. Então, identifiquemos-as, para que a gente consiga esmerilhá-las.
A educação da mediunidade pode começar no simples modo de falar aos outros, transmitindo com brandura e alegria, amor e caridade em todos os atos da vida. E nós, por vezes, enfiamos o pé na jaca. É o nosso atavismo. São os ecos ainda do nosso passado, né, que fica retinindo no nosso inconsciente, quando menos percebe, já foi. Tudo bem, estamos em processo de construção, faz parte. Que Deus e Cristo se façam presentes, mais presentes ainda, nesses momentos, por intermédio dos espíritos nobres, nessas ações de brandura, de alegria, de amor e de caridade. E aí, nós encerramos o estudo da tarde, graças a Deus, dentro de um tempo hábil. Na próxima quinzena, não sabemos ainda qual será o dirigente do estudo da tarde, mas nós iremos estudar o capítulo 11, que fala sobre a cultura do médium. Não vamos dar spoiler, mas concluímos aqui o nosso trabalho de apresentação e passamos, então, a palavra a quem quiser se colocar. Obrigado pela paciência, sobretudo, amigos, e pela boa vontade de nos escutar. Lu, muito bom, Lu, lindo o trabalho, mas você falou na próxima quinzena? Ele é semanal. Desculpe, na próxima semana, eu confundo as 3 obras. Obrigado por ter me lembrado, Raquel. Daqui a pouco estou botando transição na segunda-feira, nosso lar na segunda-feira, diretriz de segurança na sexta-feira. Não esquenta não, faz parte. Oi, Josi. O Dalto tá levantou a mãozinha. O Dalto, obrigado, Josi. Dalto, abre seu microfone, por favor, querido. Depois agora sim, agora abriu. Está me ouvindo bem? Estão me ouvindo ou não? Alto e claro. Estava com um problema aqui no fone de ouvido. Bom, tem 2 detalhes aí que eu gostaria. O primeiro, eu tive 10 minutos de silêncio, só com ruído, é isso mesmo? Eu não quis interferir. Nós e você também esteve presente no Sermão do Monte com o próprio Cristo. Não, tá certo. Então é isso. Tá perfeito, né? Eu pensei que haveria alguma outra coisa. Eu divaguei um pouco, mas voltava sempre que podia. Um detalhe, só um adendo desse povo todo que está distribuindo conhecimento pelo mundo inteiro, né? Esses médiums, né? Fantásticos, né? Como Chico, como Divaldo e tantos outros que a gente conhece. Agora a gente tem a felicidade de ter o Dr. Paulo Frutuoso com o segundo livro espírita mais vendido em todos os tempos, né? Para o momento, né? Para o nosso momento, não em todos os tempos, para o momento, é o Espíritos Materializados, né? Decaídos, né? Espírito Decaído Materializado. O livro é o segundo mais vendido no momento, o livro espírita. Isso é uma coisa que é bom a gente saber, né? Tem alguém do nosso meio contemporâneo que está despertando o interesse de muita gente em determinados assuntos, né, que até agora eram velados, fechado, né, só um grupo muito pequeno que está na área de uma atividade tão, né, fantástica como essa que ia acontecer na Casa de Frei Luís. Só um grupo muito pequeno. Então, essa é uma das novidades. Terceiro, Luciana, que um dia, quando eu crescer, eu vou querer ser igual a você, o Zé Luiz, né? Quando eu crescer. Deixa eu crescer primeiro, né? Enfim, Marizinha, Seleno, né? E tantos outros que a gente tem no grupo aí, Marcos. São pessoas assim que eu precisava ouvir bastante na minha vida. Embora já tenha ouvido muita gente, mas vocês podem ter certeza que se tivesse um organograma feito, vocês estariam aí no terceiro escalão. Entendeu? O primeiro seria Jesus, evidentemente, eu considero dessa maneira, os seus apóstolos, né, do tempo dele, né, quem semeou para o mundo inteiro as coisas de Jesus. Nós ouvimos esses homens, mas não vimos, né? E agora tem vocês aí que são realmente
pessoas assim, o Chico, Divaldo, Zé Luiz, Luciano, Marisa. Não estou falando isso com brincadeira, não. Estou falando com seriedade. Vocês não têm ideia de onde... O Marcos mostrou na aula passada as conexões que são feitas em sigilo. O Marcos mostrou. Vocês estão pensando que isso é só aqui, no plano material? Ele divulgou alguma coisa no plano material que há muito tempo já acontece no espiritual, no campo das vibrações, que o Luciano falou muito bem hoje, no campo das seduções, no campo das comunicações mediúnicas ou mentais, aquelas que são influenciadas aos médiums, que escrevem, que psicógrafos, que não sabiam direito como isso acontecia, que fazem livros, etc. Tal, e que hoje está acontecendo também no plano material, de uma forma, inclusive, não é só aquela perigosa que o Marcos, né, com tanta sabedoria e com tanta generosidade, mostrou para todos nós. Um programa como esse, do grupo, um programa como aquele da Casa de Frei Luiz, que é levado a pessoas através de uma live, e outras casas que fizeram esse trabalho, vocês não têm ideia do que está acontecendo. Ou melhor, eu acho que vocês sabem muito bem do que está acontecendo. A gente só fica igual bobo, não, igual criança, chupando pirulito, né? E pensando nas coisas, nas alegrias das atividades. É só incursar um pouco mais na responsabilidade desse trabalho. Cada um de nós, ninguém é bobo aqui, né? Todo mundo aqui tem uma sabedoria enorme, né? Então, isso faz, Luciano, aquele trabalho do Marcos trouxe para nós, e o trabalho teu de hoje, né? Um endossamento dessa convicção que nós já temos, da responsabilidade da comunicação, do levar o que a Raquel faz com esse evangelho, que ela não é levar, não é falar, só verbalizar, não. É o sentimento que é colocado em cada um quando está em trabalho de comunicação mediúnica. Quando a Raquel fala do evangelho, ou quando uma das meninas faz seu trabalho e enche de emoção, isso não fica circunscrito a meia dúzia de telinha aberta no celular, no computador, umas 20 ou 30, não sei quantas, não. Isso vai para a estratosfera, para uma antena maior, e é distribuído em outros orbes aí que a gente não tem nem ideia que existe. A gente só sabe que existe. Pode ser, ou como é que é, Zé? O seu provérbio é sua... pode ser... E depende. E depende, pode né? Ser e depende. Pode ser que todos recebam, e depende, né? Mas que vai. É isso, Luciano. Parabéns, meu querido. Parabéns, meu querido. Você realmente é meu amigo milenar. Você é o meu amigo milenar. Pronto, acabou de entregar o ouro aos bandidos. Não era para falar isso em público. Todos nós somos milenares, né? Claro que somos. É um grupo pequeno dos meus, né? Que estão inseridos nesse pequeno grupo que está aqui e mais alguns irmãos, né? Esse grupo, com certeza, nós ouvimos os profetas. Perfeito. Não sei se todos, mas... E tem outros irmãos aí que também estivemos lá, né? Parabéns. Muito bom, muito obrigado, Dalto. Parabéns para Jesus. Se não fosse ele na nossa vida, não saberíamos onde nós estaremos hoje, né? Pois é. Benditas são as palavras de Jesus. É só um minutinho, Júlio, da agora, Zé Luiz, né? O Dalto é o seguinte, meu querido, nós somos o que nós edificamos em nós. E hoje, isso eu aprendi com o nosso presidente, né, Marco? Sereno está aqui na sala. E o que hoje nós somos frutos daquilo que nós plantamos no nosso passado. Não existe a questão da estatura, você é mais baixo do que eu, então para você chegar à minha estatura de 1,84 m, meu querido, nessa encarnação você não vai chegar mesmo. Você pode chegar nas futuras. O Zé Luiz também é alto, deve ter 1,75 m, 1,80 m, um pouquinho mais baixo. Então, da turma toda, você é uma nanico, meu querido. Mas nem por isso. 7,6. É nanico de sabedoria, não. Muito pelo contrário. Você é um gigante conhecimento espírita. E muito obrigado por ter trazido o Dr. Paulo Frutuoso para o nosso tema da tarde, porque realmente é um cidadão de bem, um autor, inclusive, que precisa ser divulgado. Obrigado, doutor. Obrigado, meu querido.
Só mais um adendozinho, só mais um adendo. Desculpe, só mais um adendo, Zé. Desculpe interromper você aí. Me parece que é o 7º livro, ou 8º, agora também me esqueço, será lançado agora no final. Depois eu passo para vocês aí, mas já está sendo anunciado. Será em live no Frei Luiz, né? Vai ser um belo espetáculo para todos nós, sem dúvida nenhuma. Vai ser uma coisa muito boa. Se não me engano, Dalton, eu acho que dia 22 de novembro, até coloquei no grupo. É isso. Já foi colocado no grupo, acho que já colocou no grupo. Sim. Já foi, né? Assim. Acho que eu já vi. Eu coloquei, Raquel. Tá certo, obrigado. De nada. Muito obrigado, hein? Muito obrigado por você, isso. Valeu. Valeu. Zé? Meu fosfato ainda está com uma boa carga. Que bom, né? Luciano, você esqueceu também do médio de salto alto, né? Ele tem 2,20 m, 2,30 m, né? Acontece. Né? Mas, Dalton, tem um traço interessante com o Luciano. Eu também, quando crescer, quero ser assim. Porque ele consegue dar uma palestra e bater tambor. Você fica batendo tambor, né? E assim a gente se sente ele vai só sincronizando. Não, porque nós temos que fazer. Notei a mesma coisa, Zé Luiz. Ele consegue falar e tocar tambor. Tocar tambor, notei a mesma coisa. É o cara, né? Não é qualquer um. Você já tinha visto isso? Médium que fala e toca tambor? Primeira vez, ó. Sempre oportunidade para a gente. Mas esse grupo é tão demais que até pedra despertam. Então, que coisa maravilhosa, né? Eu só queria acrescentar, Luciano, porque eu estava tentando achar aqui onde que está isso, porque há muito tempo já eu fui numa palestra de um senhor chamado Adolfo Marques dos Santos. Ele é espírita universalista, então ele usa como base Ramatiz, né? O centro dele é em Niterói e tem uma filial na Avenida 28 de Setembro. Eles são muito, muito interessantes, muito legal. Quem quiser procurar na internet, Adolfo Marques dos Santos. E é muito bom. Ele fala de cristos continentais também. Nós temos o Cristo planetário, mas o continente sul-americano tem um Cristo, que o nome dele é Cruzeiro do Sul. O continente norte-americano tem um Cristo também, que o nome dele é Águia. O continente, a Mesoamérica, tem um título, o Cristo chamado Huracão. Não à toa, Huracão em castelhano é furacão. E assim, interessante, porque a gente fica focado, Cristo, né? Jesus, Cristo, fica naquela sintonia e a gente esquece dos outros. Como você falou, Cristo planetário, Cristo universal, então a gente precisa ter mais visão para isso, né? Não ficar aquinhoado aqui, preso, né? Com essas algemas. E uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, né, é que na colocação dele do adestramento mediúnico, eu me lembro, não esqueço mais, hein, Raquel, quando eu falei que o professor adestra, né, mas adestra nesse sentido aí, né, que em casa eduque e o professor adestra, mas adestrar é porque não é só ensinar, tem um comportamental também, tem outras coisas. E com todo esse pacote espírita de agora, né, eu consigo notar isso claramente. Né? Toda obra espírita até então, ela tenta, ela foca no agora. Ela sempre está tentando ajudar-nos agora, a sermos melhores depois. Mas precisamos agora. Então, a própria obra de Jesus, ela foca no homem atual. E assim, eu não vi nenhuma obra que fale assim, do tipo, vou instruir vocês agora para o mundo de regeneração. O fato é que a gente só tem muito poucas noções de como é que será um mundo melhor. E nessa tarefa mediúnica, nessa tarefa das reuniões mediúnicas, é aí que está, de fato, o ensinamento ou o adestramento para o mundo de regeneração, para o mundo melhor. Então, quando a gente encontra médios, né, ceifados das suas espontaneidades, né, você vê casas com grandes problemas, porque não permite que tudo seja feito, né? Eu já tive o desprazer de, numa sessão mediúnica, veio um preto velho, se apresentando como preto velho, e ele foi convidado a se retirar do ambiente porque ele não era ambiente para ele. Então, isso é muito triste, é muito ruim, esse tipo de entendimento. E ele olha que ele acontece muito. Então, se a gente não conseguir se adestrar para esse novo momento, né, para essa nova
esse novo patamar de civilizatório que a gente chegou, a gente não vai conseguir se preparar de fato para o mundo de regeneração. Porque todas as promessas, né, dos espíritos, né, isso está há 2000 anos, né, lá diz que a transformação no mundo de regeneração começa após o espiritismo, né? Então, 1857, 200 anos depois, 2057. E a gente aí está perto. Cadê a escola? Cadê o nosso adestramento? Cadê o ensinamento de fato para o mundo de regeneração? Então, essa obra do Miramês, para mim, ela toca profundamente, porque ela fala exatamente sobre isso, sobre o comportamento dos médiuns, ou melhor, do comportamento daqueles atores numa sessão mediúnica. Nós aqui aprendemos. Esse grupo, né, Alegria de Florescer, ele já está dando a dica do comportamento, onde que todos os quadrados falam, todos os quadrados ouvem, todos os quadrados interferem um no outro, e o que a gente sai de cada reunião dessa é sempre um passinho à frente. Né? O mais estranho que possa parecer, né, eu me sinto sendo preparado para um mundo melhor. Porque, como o Dalto falou, né, o Dalto fala da tua propriedade, Luciano, você, apesar de bater o tambor, você é um cara, como é que eu vou dizer, para frente, né? É um cara que consegue colocar na gente um espiritismo progressista, né? Um espiritismo condizente com o mundo de regeneração. E aí esse é o grande lance, esse é o grande toque. Por isso a gente tem que mais agradecer. Não é com aquele intuito de você é o melhor, você é o cara, você é o alto, né? Eu sou o baixo. Não. É porque a tua informação, o teu preparo, o teu adestramento para esse momento está ajudando a gente. E com certeza está te ajudando também. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado do fundo do coração. Eu que agradeço, Zé, a sua contribuição. Eu tenho um lado meu que é extremamente erudito, clássico, chato, inclusive, e tem outro que é absurdamente visionário. Eu vou nos extremos, entendeu? A gente não pode nunca, jamais esquecer das nossas bases sólidas, mas como nós ousamos com Jesus, inclusive foi tema do ENEF, de uns 3 ENEFs atrás, essa coisa de ousar com segurança para o futuro. Nem todos têm essa capacidade. É exercício, é adestramento. Obrigado, Zé. E só para terminar a fala, eu acho que a Raquel também quer falar, já estamos em cima do nosso horário, acerca dessa... Tá ok, Raquel? Vamos colocar assim, dessa visão única acerca de Jesus, e nós devemos tê-la sim, sempre, mas que isso não impeça de nós amplificarmos, expandirmos o nosso gradiente e entendermos que existem espíritos tão evoluídos quanto ele. Então, essa visão monofocada, a nova era está gritando na nossa porta, nós estamos saltando da 3ª para a 5ª dimensão, nós avançamos uma dimensão, nós estamos saindo da era da matéria, entrando na era da luz, não só a luz física, mas sobretudo a luz espiritual, que é esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Eu tenho sede de saber, eu sinto sede de saber. Então, quando eu trago essas informações para dentro de mim e elaboro-as, me dá uma satisfação, uma alegria tão grande poder compartilhar de uma forma simples, de fácil gestão, de fácil interpretação, né? Com as minhas cores, com os meus sons, né? Com o meu universo. Se agrado, eu fico feliz e me assegure que eu estou no caminho certo. Se não agrado, eu lamento muito, mas é o máximo que eu posso fazer. Agradeço. Bom, mais alguém? Sandra, Marco, rapidinho, por favor, que nós estamos em cima da hora. Quem quiser falar. Eu queria dar só um pitaquinho aqui. Manda. Justamente pegando esse bonde dessa satisfação que você falou aí agora. Você, logo no início do trabalho, você também fala sobre isso, né? Sobre fazer o bem, que dá uma satisfação enorme. Aí eu só queria fazer um lembrete, né? Que tudo que a gente pensar que Deus colocou na Terra para a evolução humana, dá satisfação. Né? A gente pensa bem, por que o homem da caverna se uniu em grupos? Porque estar em grupo, a vida social, dá satisfação. Por que se a gente se alimenta? Porque a comida dá prazer, dá satisfação.
Por que a gente procria? Porque o sexo dá satisfação. Né? Então, a satisfação de fazer o bem é fundamental justamente porque é aí que a gente cresce como espírito. Então, Deus colocou isso lá. Faz o bem que você sente uma satisfação absurda. Porque é para ser viciante mesmo, é para a gente ficar viciado em fazer o bem e sentir o prazer de fazer o bem, essa satisfação. Acontece que a gente ainda fica com medo que o egoísmo impõe, de que a gente, para fazer o bem ao outro, a gente vai estar deixando de fazer alguma coisa em prol de si próprio. Mas não é uma verdade. É justamente ao contrário. Quando você esquece de si e trabalha em prol do outro, aquilo te dá essa satisfação. Foi o que você fez agora. Você podia estar usando o tempo para outra coisa. Foi lá e preparou um estudo bonito, bem feito e tal, e trouxe para a gente. A gente absorveu esse estudo, você está satisfeito com isso, te dá satisfação. Então é isso que eu estou falando. Fazer o bem ele dá satisfação justamente por causa disso. Porque isso Deus colocou na gente. É um motivo para a gente progredir espiritualmente, é fazer o bem. Não tem saída. Toda caridade que se faça, todo bem que se faça, vai dar satisfação. E até uma maneira de ser um pouquinho egoísta é sentir, correr atrás dessa satisfação. Ser um egoísta do bem. Eu quero me sentir satisfeito, então fazer o bem para o outro. Aí eu me sinto bem também. Eu acho que é por aí. Obrigado, Marco, pela contribuição. Vamos colocar assim, o ego inferior é o homem velho. E o ego superior, essa psicologia, a Fátima está aqui. O ego superior é o homem novo. Então, essa satisfação e esse alimento do ego é para o homem novo, é para o eu superior. Não é alimentando o homem velho, retroagindo às nossas causas passadas que ocasionaram uma série de dificuldades na nossa vida presente. Então, estamos aqui exercitando, né, as nossas possibilidades, né, e na tentativa de não perdermos nenhuma delas. Amigos, mais alguém gostaria de falar? O princípio é o mesmo, né? O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo, é o da satisfação. Mas das coisas materiais era para o homem velho. Esse é para o homem novo, como você está dizendo. É neutralidade, né? Obrigado, Marcos. Valeu pela sua contribuição mesmo, querido. Mais alguém? Podemos encerrar, então? Agora é que eu quero ver quem é que gostaria de fazer brevemente a prece de encerramento, por favor. Eu, Luciano. Ô, Josi, obrigado, querida. Posso fazer? Por favor, claro. Teu som está muito baixinho, Josi. Está ouvindo agora? Sim, melhorou. Tá. Então, vamos agradecer a Jesus, agradecer a Deus, a Maria Santíssima, por mais essa oportunidade de aprendizado. Que possamos, Senhor, ficar alerta sobre a nossa responsabilidade e cumprir com os nossos compromissos. Sabemos que é a partir daí conseguimos a nossa evolução espiritual. Que aqui, Senhor, estamos para servir em Teu nome. E assim, Mestre Jesus, com o amparo da espiritualidade que teve em cada ponto das pessoas que estavam aqui nesse momento, que daí transmitiu para vários lugares, a fim de que leve a paz e a esperança a cada um nesse momento. E assim, Mestre Jesus, com muita alegria, encerramos o estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.